Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar como Cristo, nosso único mediador. Talvez seja necessário respondermos a uma pergunta logo de início para entendermos sobre isso. Por que a necessidade de um mediador? Observemos que as Escrituras nos falam que Adão e Eva, quando pecou, criou-se então um abismo entre o homem e Deus. O profeta Isaías fala sobre isso no capítulo 59, quando ele diz, vou parafrasear aqui o que ele disse. Isaías disse que Deus está sim com seus ouvidos atentos, está com suas mãos estendidas para fazer algo pelas pessoas. No entanto, há um abismo que nos separa. E esse abismo, o profeta Isaías diz, que se chama iniquidade. E nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, também fala que todos pecaram e carecem ou estão destituídos da glória de Deus. Então nós encontramos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, a descrição desse abismo que se chama pecado. E quando nós vemos quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então entendemos que há sim a necessidade de um mediador, alguém que intervenha, que produza uma restauração, que acabe com esse abismo que existe entre nós e Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o único capaz de fazer isso. O homem, após o pecado, ele tenta de várias formas tentar se religar a Deus. E nós chamamos, ou a maioria das pessoas chamam isso de religião. Na verdade, a religião é o meio pelo qual o homem tenta se religar a Deus, na maioria das vezes por suas próprias obras, ou talvez com falsos mediadores, ou talvez mediadores imperfeitos que são incapazes de acabar com esse abismo que existe entre o homem e Deus. Porque nós aprendemos com Paulo que só existe um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo homem. Quando se diz Jesus Cristo homem, é porque ele, enquanto esteve aqui como homem, fez o que era necessário para que esse abismo não existisse mais. Ele se ofereceu como sacrifício. Paulo continua dizendo que Jesus deu a sua própria vida para libertar a todos. Sim, ele morreu por todos, mas nem todos se apropriam dessa verdade. Na maioria das vezes, as pessoas não se apropriam desse benefício porque estão ocupados demais com sua religião. Uma religião que talvez, como eu disse, que induz a pessoa a tentar se religar a Deus pelas suas próprias obras, por penitências, ou talvez com mediadores que são incapazes e inúteis de fazer algo para que esse abismo seja desfeito, porque nós aprendemos que somente Jesus pode fazer isso. A Bíblia diz também em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, não há outro mediador capaz, não haveria e não há e nunca haverá alguém que pudesse ser o sacrifício perfeito, alguém que pudesse realmente dar a sua vida. Já que a consequência do pecado era a morte, era necessário que alguém morresse para que houvesse salvação, para que houvesse liberdade do domínio do pecado sobre nossas vidas e do abismo que existia entre nós e Deus. Nem mesmo nós, se fôssemos os melhores do ser humano, morrêssemos por nós mesmos, não seríamos capazes de romper essa barreira. O único capaz é Jesus Cristo. Se pudéssemos dizer que existia uma religião, poderíamos dizer que Jesus é a nossa religião, porque Ele é o único que pode nos religar a Deus. E assim nós aprendemos nas Escrituras que é a verdade. Talvez existem pessoas que creem de outra forma por não confiarem nas Escrituras, mas eu não posso crer em partes do que a Bíblia diz. Eu tenho que crer em tudo o que ela fala, porque ela é a palavra de Deus. Ela é aquilo que realmente deve guiar os meus passos, ser alicerce para a minha fé, e o que ela diz é que só há um mediador, só há um capaz de fazer que foi capaz de fazer esse sacrifício perfeito e agora nos religar a Deus. E estando religados a Deus, porque Jesus na cruz, quando estava para dar o seu último suspiro, ele disse: Está consumado. A obra foi consumada, o que cabe a mim agora é ter fé naquilo que aconteceu, naquilo que Jesus fez por minha vida, entender aquilo que o apóstolo João disse, que a todos quanto o receberam, foi-lhe dado o direito de ser feito filho de Deus. Então nós temos que aceitar a Cristo como nosso Senhor Salvador, temos que recebê-lo em nossas vidas para que possamos receber o direito de serem feitos filhos de Deus. E agora, entre Deus e seus filhos não há mais abismo por causa de Jesus Cristo. E assim passamos a ter comunhão com Deus, porque Cristo rasgou o véu do templo.
aquilo que nos separava já não existe mais. E agora, por intermédio de Jesus, e somente por intermédio de Jesus, nós temos o privilégio de termos comunhão com Deus. Agora estamos em paz com Deus, porque o sacrifício que era necessário, a obra de justiça que era necessária que acontecesse, ela foi feita por Jesus Cristo. E então, glorifiquemos ao Senhor, busquemos a nossa fé em Jesus Cristo. Talvez você se pergunte, então você está dizendo que eu não preciso ter obras? Sim, você precisa ter obras. Obras que expressem o seu reconhecimento daquilo que foi feito por sua vida. Obras que demonstrem que você realmente crê no que foi feito. E não coisas que você precisa fazer para receber algo. Você não precisa de intercessores, pessoas que já estiveram aqui ou que fizeram algo por você. Você não precisa, porque você tem um único mediador, que é Jesus Cristo. Você não precisa de fazer penitências, você não precisa de fazer boas obras para ser salvo. Você precisa fazer boas obras como expressão daquilo que você já recebeu de Jesus, a expressão de que você é salvo. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus. É nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos pautar a nossa fé e nossa vida cristã e assim andarmos em novidade de vida, como o Senhor nos diz, mas como expressão daquilo que já recebemos de Jesus. Afinal, o abismo foi rompido. Agora eu vivo em paz com Deus. E não, como eu disse, como uma intenção, como algo que tente me ligar a Deus ou não, porque eu já fui religado a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu convido você a fazer isso, porque se existe apenas um mediador, toda vez que nós intentamos nos aproximar de Deus através de outro mediador, através de nossas obras, através das nossas obras de religião, através das nossas obras de justiça, que a Bíblia diz que não passam de trapos de imundícia, nós estamos perdendo o nosso tempo, estamos nos afastando da verdade de Deus e do próprio Deus. Mas quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus sobre nossas vidas, nós somos ligados a Deus e esse abismo já não existe mais. E então passamos a viver essa novidade de vida. Então, se você ainda não reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, eu convido você a fazer isso. Se você já reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador, louve ao Senhor, porque Ele rompeu o abismo que existia. Ele rompeu a barreira que existia entre nós e Deus. E agora nós temos esse privilégio de sermos feitos filhos de Deus. E louve ao Senhor, peça ao Senhor que Ele continue trabalhando em sua vida. Eu peço a Deus que Deus continue trabalhando na minha vida, promovendo santidade em nossas vidas, e que assim a obra do Senhor seja completa. No dia em que Ele vier nos buscar, possamos ser encontrados, aptos para estar com Ele na eternidade. Esse é o desejo de Deus e eu espero que seja o seu desejo também de estar com o Senhor um dia, na eternidade. E só há um caminho, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de orar por nós nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque havia um abismo entre nós e o Senhor. E o Senhor providenciou, Pai, a solução para tudo isso. O Senhor providenciou a paga pelos nossos pecados, a paga que era a morte, e essa morte foi a morte de Jesus. E agora nós somos religados ao Senhor por intermédio de Jesus Cristo, homem, aquele que ofereceu a sua própria vida para nos salvar. Louvamos ao Senhor porque a obra do que o Senhor faz em nossas vidas, ela tem início no Senhor e ela é concluída pelo Senhor. E que em nome de Jesus, que a graça do Senhor nos capacite a vivermos de acordo com aquilo que professamos, aquilo que nós cremos que recebemos de Jesus, que é essa nova vida, uma nova vida em Ti, e que assim possamos, ó Pai, ter sim as boas obras que temos que ter como expressão da nossa nova vida em Ti. E que não, ó Pai, uma tentativa de nos religarmos ao Senhor, porque quando assim fizermos, estamos negando a cruz de Cristo, temos nos tornado inimigos da cruz de Cristo. Mas quando entendemos que Jesus Cristo ele é o único mediador, nós realmente estamos entendendo o Evangelho e nos empenhando em andar segundo a fé que o Senhor nos ensina na sua palavra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você possa viver os benefícios que esse mediador conquistou para nós na cruz do Calvário e que você viva em comunhão plena com Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, que você possa também deixar o seu joinha
e que você possa se inscrever no canal se você não é inscrito. Assim você vai nos ajudar a fazer com que a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, alcance mais pessoas em nome de Jesus.